Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nós recebemos esse boa noite, transmitimos e somos também agraciados por Ele. Queremos cumprimentar os que nos visitam nesta noite, é uma honra tê-los aqui nesta noite em meio ao povo de Deus, em meio à Igreja do Senhor. E queremos também cumprimentar o internauta que interage também conosco nessa noite, é com alegria que nós vemos e sentimos e pressentimos essa participação do internauta, sempre também sendo abençoado pela palavra e a cada palavra que nos é ministrada aqui. Muito bem, amados do Senhor, nessa noite a temática já foi previamente colocada e ela está posta: a comunhão gera confiança. A comunhão gera confiança. Que bênção! E é por isso que vamos iniciar e vamos ser agraciados, abençoados pela palavra, e com convicção podemos afirmar que Deus vai realmente se espraiar através da sua magnífica palavra. Eu começo lendo um texto muito conhecido e a igreja fica atenta para iniciarmos esse tema: a comunhão gera confiança, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 23, do profeta Samuel. Então vamos lá? 1 Samuel, capítulo 23. Eu passo a ler do 15 ao 18. E você atentamente ouça. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Te bendizemos, glorioso e magnífico Deus. Te honramos e glorificamos, porque só Tu és Senhor. E por isso queremos, Pai, já agradecer-te pela oportunidade de nos reunirmos, de congregarmos, de desenvolvermos 5 minutos de oração, de termos tido uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que tenhamos a mesma disponibilidade, o mesmo ritmo deste lindo, magnífico ministério de louvor, que tão bem já trouxe os céus, ou o céu da Tua glória aqui em nosso meio. Muito obrigado, capacita-nos e unge-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, queridos, atentemos bem para essa palavra que nos foi lida. Saul estava perseguindo a Davi, porque não queria que Davi estivesse a reinar livremente sobre Israel, e prometendo matá-lo, envidou contra Davi uma verdadeira caçada humana. E nesse texto nós aprendemos algumas coisas lindas, que eu passo a ir calmamente lendo. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Nessa noite, alguém percebeu e já com certeza teve a dimensão do que está posto aí? Jonatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Então, olha lá, Davi estava aparentemente e com certeza fugindo, estava se protegendo. Ele não queria matar Saul, mas também não queria ser morto por ele. E a Bíblia é categórica quando diz
que então se levantou o Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, lá onde ele estava, em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança. Nessa noite, olhe para o seu irmão e diga assim: quanto eu preciso que tu me fortaleças a confiança em Deus. Olhe para o outro amado seu, que você ainda não olhou, e diga assim: quanto eu desejo que você me fortaleça a confiança em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, quando nós estabelecemos, e Deus, pelo seu Espírito, nos concedeu essa dádiva, a comunhão gera confiança, nós automaticamente fomos incomodados, no bom sentido, constrangidos por amor, a nos confrontarmos com algumas palavras. E essa de Jonatas nos saltou aos olhos. Então ele foi até Davi e disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás em Israel, e eu serei contigo o segundo, e o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Nessa noite, tu tens aliança com teu irmão. Você é membro de um corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é um organismo vivo. E você tem, e eu tenho, e nós temos que entender que temos aliança de uns para com os outros. Meu irmão, a aliança que Deus estabeleceu foi a de que nos amemos uns aos outros. Você tem, eu tenho, nós temos edificado, confortado, elogiado, amado e dado confiança ao nosso irmão para que ele confie em Deus a cada vez, ou a cada vez mais ele possa dizer: Senhor, é bom te adorar, porque ao adorar-te, sinto-me amado pelos meus irmãos. Meu irmão, há uma aliança entre nós. E essa aliança de comunhão gera em nós confiança em Deus. Um ser solitário, um ser fora do corpo, um ser sem a inerente força que emana desse organismo vivo, um ser que não tem amor a Deus acima de tudo e não ama seu próximo como a si mesmo, ele não pode ter comunhão porque ele não tem confiança em Deus. Ora, repitamos, o que gera confiança? O que gera confiança para que para que nós possamos confiar, estou sendo bem redundante, em Deus. A comunhão que eu e tu, a comunhão que nós temos de uns para com os outros. Então, Davi estava lá, meio atordoado, meio constrangido. Então chega alguém com ele e diz: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, Davi, porque meu pai, que te quer matar, não te achará. Aí eu vou fazer palavras aqui conjecturadas, mas dentro do texto, dentro do sentimento. Não temas, porque a minha alma se apegou à tua alma. Não temas, Davi, porque o meu ser se apegou ao teu ser. A Bíblia diz, amados, e depois veremos em alguns momentos, de que o querer e o realizar não vem de nós, mas vem do Espírito Santo. Todos nós aqui, não é preciso nem que duvidemos, cremos que Jonatas foi movido pelo Espírito Santo a amar Davi, a apegar-se a ele com toda a sua alma, com toda a sua força, e ter por ele uma devoção tão grande que disse: fica tranquilo. E essa comunhão, esse apego, esse total estreitamento de afetos, de misericórdias, de ternuras, faz com que nos sintamos absolutamente confiantes em Deus. Então, jamais eu me apego a uma palavra tremenda que a nossa ministra falou, dentre as muitas que foi naquele contexto lindo de ontem: não sejamos sal grosso, sejamos sal
temperante. Sejamos sal, que faz com que o nosso irmão se sinta bem ao nosso redor. Que faz também, conforme a pregação tremenda e gloriosa de ontem, que sejamos uma bênção para a sociedade, mas principalmente no meio da família do Senhor. Então, irmão, a comunhão, vem um termo lá no grego, no latim, koinonia, ela não chega aos pés do que expressamente a palavra quer dizer, apego de alma, apego de amor, de que você ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há amor humano mais intenso do que esse, o de você ter empatia, colocar-se no lugar do seu irmão. E isso vai gerar no seu irmão o quê? Confiança em servir a Deus. Então seja uma bênção para o seu irmão. Não seja sal grosso, seja sal temperante, seja sal restaurador, seja sal saneador, para que o teu irmão, o meu irmão, o nosso irmão, se sinta amado por você. E por ser amado, ele vai dizer, bom, eu vou ter maior confiança em Deus, porque esse Deus é tão glorioso que, além de eu amá-lo com todas as minhas forças, alma, espírito, ele fez com que uns irmãos, alguns, me amem tal qual a si mesmos. Irmãos, a comunhão gera confiança. Então vamos repetir isso agora? Vamos lá? A comunhão gera confiança. Então, amados, você ao se sentir amado, dignificado, você ao se sentir exortado com amor na palavra, você passa a confiar. Os seus olhos brilham, o seu sorriso se dilata de forma cativante. Você é para os outros também um referencial de amor, um referencial de brandura, de contentamento, e é muito bom estar na presença do Senhor. É isso que nos faz também, além da inequívoca, indispensável presença de Deus, por isso que o primeiro mandamento é esse, amá-lo sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então não nos iludamos. Um dos pontos que nos faz estar aqui reunidos, acima de tudo a presença do Senhor, mas a comunhão que você tem com o seu irmão. O prazer de vê-lo, a alegria de contemplá-lo, a alegria de alegrar-se com ele e de chorar com ele. Por isso que nessa noite, queremos ser bem enfáticos. A comunhão gera confiança. Glórias ao Senhor nosso Deus. Introduzimos então dizendo que o apego, o amor de Davi para com Jonatas e vice-versa, fizeram com que ele se aliançasse a tal ponto de que ambos sentiam confiança um no outro. Isso é comunhão, isso é corpo, e aí nós entendemos desse maravilhoso amor de alma que fez com que Jonatas se apegasse à alma de Davi. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 4 a 5. Bem pequenininho esse trecho. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 4 a 5. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estás praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha que passagem linda. Olha que passagem que se coaduna, que se formata como um elo com essa passagem de Jonatas. Olha que coisa linda. Nós também temos confiança em vós, no Senhor. Nessa noite, rapidamente olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, eu tenho confiança em ti. No Senhor. Amém, amados? Então devemos nos amar uns aos outros no Senhor.
com ele no trono. Então, olha lá, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estás praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. E, meu irmão, a comunhão é contínua. A comunhão visa continuar. A continuidade dessa comunhão é que vai aumentar a confiança que temos em Deus. Quanto maior for o teu elo de ligação no Senhor com o teu irmão, no corpo, nesse organismo vivo, maior será a tua confiança em Deus. Maior será o teu crescimento, maior e melhor serão os teus sorrisos, a tua vida. Por isso que eu falo no plural, com o corpo, com a igreja. Porque nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estás praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor de Deus e a constância de Cristo. Esse é o amor de Deus, irmãos, que nos amemos, que nos apeguemos, que estejamos unidos uns aos outros de todo o nosso coração, com afeto, com entranhados laços de misericórdia, ternura, amor, para que Deus nos faça crescer em amor nele, porque o amor é o vínculo da perfeição. Muito bem, atente bem nessa noite, é uma palavra breve, porém concisa, muito sábia de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler para você e já já você vai entender. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 3. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 3. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, alguma exortação no Senhor? Várias. Alguma consolação do Espírito Santo? Inúmeras. Há entre nós entranhados afetos e misericórdias. O que é entranhados? Esse termo entranhado é esse aqui. Eu estou tão entranhado com esse corpo. Aí você usa essas palavras para você, tá, meu querido, minha querida? Eu estou tão entranhado com essa igreja, com cada irmão, que eu me sinto impossibilitado de desenlaçar-me deles, porque a minha vida é a vida deles, o meu viver é Cristo, o meu morrer também. Então, entranhado significa que você está tão entranhado, tão entrujado, que é difícil te arrancar desse amor. Porque o amor de Deus nos consola, nos constrange. Aí a Bíblia diz assim, e o apóstolo Paulo completa: então completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, na palavra, é claro, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quantos aqui se sentem unidos de alma? Amém mesmo? É amém para valer? É amém de rocha? É amém para sentir? O teu irmão sente isso? Então seja intrujão, seja entranhado. No amor, amém? No amor, glórias ao Senhor. Nada faças por partidarismo ou vanglória e julgue os outros superiores a si mesmo. O que é julgar? Já falamos uma vez, alguns amados também, e nós queremos repetir, que julgar superior é eu ter a capacidade, a condição de reconhecer que meu irmão é capaz de ser usado por Deus tanto quanto ele. Que o meu irmão na palavra é capaz de me exortar na palavra, tanto quanto a igreja. Ou seja, superior é no sentido de que você nunca esteja arrogante, em vanglória, nunca seja soberbo. Por isso que o salmista Davi foi categórico também da soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine.
Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Igreja, é isso. Julgue sempre o seu irmão superior a você. O que é esse nivelamento? É aquilo que faz me sentir por Deus usado para fazer o meu irmão feliz. E nunca depender de que ele somente me faça. Mas quando eu sou recíproco, quando eu amo de todo o meu coração, natural, claramente, sobriamente, eu vou receber dele o mesmo amor. Por isso que Paulo diz: completai a minha alegria. Em Filipenses 2, ainda aí, versículos de 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós nos julgamos espirituais, qual é o balizamento? Qual é o norte? Qual é a bússola que você usa para dizer a Frânio que você tem o sentimento de Cristo? É quando eu jamais, em tempo algum, vou me julgar superior ou mais espiritual de que quem quer que seja, ou do que quem quer que seja, ou de quem quer que seja, porque tende em vós o mesmo sentimento. Subsistindo no Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, irmãos, isso gera amor. Ninguém pode dizer eu sou cheio do Espírito Santo e não amar alguém. Ninguém pode dizer eu sou cheio do Espírito Santo e ser solitário. E isso, irmãos, é uma exortação, porque todos nós aqui estamos sujeitos, o internauta, nós que estamos aqui, você que nos visita, a não estarmos em comunhão. Mas é para essa comunhão que o Senhor nos chama. É para essa comunhão de entranhados afetos e misericórdias, de entranhados afetos e perdão, porque é assim que a tua alma se apegará do teu irmão, que a alma dele, a tua se apegará, como cola mil. Cola mil é muito fraca. O amor, né, o vínculo da perfeição, é uma cola espiritual que não desgruda, que não descola. Essa noite, portanto, vamos ter o sentimento de Cristo, para que sejamos dele, tenhamos a sua mente e possamos exalar, como também foi figurado ontem, a boa fragrância, o bom perfume de Cristo, para que sintamos e para que aqueles que se perdem, aqueles que não têm o Senhor, sintam em nós, pela morte, porque ao nos contemplarem, verão que nós temos um amor tão genuíno, tão forte, que eles se sentirão perdidos sem esse amor. E também que sejamos para a igreja cheiro de vida, para aqueles que têm vida. Então, quanto maior for a tua comunhão para com o teu irmão, maior será a tua confiança em Deus. Quantos aqui nesta noite estão gerando? Pode dizer sem medo, amém, ou se não quiser dizer, não diga, mas gerando. Quando você vai para um carro, aquela pessoa que conhece a parte elétrica do carro, e você percebe que a bateria está caindo, tem 3 opções: ou a bateria não presta mais, ou o gerador não está gerando, ou o alternador está com problema. Mas se você está gerando, a carga do seu irmão, a confiança do seu irmão só aumentará em Deus. Aí eu digo, quantos estão gerando aqui? Qual é a força motriz? O que é que te faz gerar confiança no teu irmão? O amor. Então é isso, irmãos. Quantos estão gerando aqui nessa noite? Amém. Gerando confiança. Glórias ao Rei. Glórias ao Senhor. Que bênção. Como é glorioso servir a esse Deus. Esse relógio está amigo da gente hoje. Glória a Deus. Esse relógio está espiritual hoje. Amém. Como sempre, né, amados? Como sempre. Muito bem.
Primeira de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2, de 28 ao 29. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 28 ao 29. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A maior justiça divina é o fato de você e de eu, de nós amarmos o nosso irmão. Ao amar a ele, ninguém pode dizer eu amo a Deus e aborrecer ou amar menos o seu irmão. Ninguém tem essa condição, porque a justiça tem quem é nascido do Senhor. Então, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, no Senhor, para que quando ele se manifestar, quando ele vier te arrebatar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nessa noite, amados do Senhor, é bom saber que você é gerador, que você está gerando confiança no seu irmão. É muito bom saber nessa noite que o teu irmão vai correr, vai guerrear, vai subir, vai levantar-se também por causa da tua carga de amor sobre ele, da tua comunhão sobre ele, que vai gerar sobre ele confiança em Deus. Então sinta-se nessa noite gerador, sinta nesta noite, ou sinta-se nessa noite um elemento de comunhão, um elemento agregador, um elemento congregacional e nunca desagregador. Muito bem. Na primeira de João, capítulo 5, eu peço que o nosso amado Anderson Vecchione, nosso ministro, possa nos ler, enquanto eu sirvo aqui uma aguinha. Primeira de João 5, de 10 a 12. Meu amado querido irmão Anderson Vecchione, ministro. Amém. Amém, pastor? Amém, querido. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Oh, glória! É Deus, amados, quem nos dá o testemunho de que seu Filho é o próprio Deus, de que seu Filho é Deus. E é por ele que nós somos conhecidos, é por esse amor que temos de um para com os outros, que nós sustentamos o testemunho que Deus tem dado sobre o seu Filho. Quem dá crédito a Deus, quem dá crédito a ele, crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, que o seu Filho é unigênito. Seu Filho é o Criador, é o Verbo, que o seu Filho é o Senhor. Nessa noite, acompanhe o raciocínio de uma forma bem sábia. Deixa eu lhe dizer aqui, isso é muito lido, isso é muito tido, e nós já acompanhamos nas cartas de João, nas cartas de Pedro, na carta de Paulo aos Efésios, Filipenses, de que nós acompanhamos, nós temos um ser uno, um ser triuno, um ser que não se divide, não se subdivide, porque ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Todas as minhas coisas, Pai, são tuas e todas as coisas tuas são minhas. E aqui em 2 de Coríntios 13, versículo 13, diz assim, 13, de 2 aos Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo. Olhem para cá, coloque o dedinho aí. A graça do Senhor Jesus Cristo. O que é a graça do Senhor Jesus Cristo?
É o favor imerecido. É aquilo que foi a cruz por nós. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu sua graça. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu a si próprio, seu unigênito. E a comunhão do Espírito Santo. Qual é a comunhão do Espírito Santo? É aquela comunhão que nós estamos pregando hoje. É aquela comunhão que você só a tem se você amar ao seu irmão e se você estiver em Cristo, a quem Deus dá testemunho, que é Ele próprio. Então, amados, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, ou seja, com todos vós. Ou seja, aqui não estão distintos seres, mas estão distintos os ou as características do Senhor. A graça, o amor e a comunhão estão no Senhor. Agora, para fecharmos com a chave do Senhor, espiritualmente falando, eu quero ler com vocês um texto, juntos, que nos remete justamente para esse amor, para essa comunhão, para que tenhamos forte convicção de que o Senhor é conosco e de que o Senhor está conosco. Antes de abrirmos em 1 João, capítulo 5 também, 1 João capítulo 5, deixa eu destacar aqui primeiro, aí nós vamos terminar efetivamente na hora certa. João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, direi já para vocês os versículos. Mas vamos recapitular rapidinho nessa noite. Quem aqui está gerando? Então, se você está gerando, o teu irmão não vai colar a placa. Se você está gerando, o teu irmão não vai dar o prego, porque você estará gerando nele a confiança necessária para que ele ame a Deus, para que ele continue com Deus. Então, se você é gerador, você só transmite a seu irmão as benesses, as bênçãos e as alegrias que vêm do Senhor. Amém? Quantos estão gerando hoje? Gerando o quê? Em quem? Em Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Primeira de João, carta 5. Veja como é linda essa comunhão, veja como nós não podemos desvencilhar-nos desse corpo, desse organismo. Primeira de João 5, somente de 13 até o 18. Lá vai a leitura. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, constante, habitualmente em pecado, não vive. Olha que coisa linda. Antes, eu desafio alguém que está com Bíblia e aplicativo a dizer que esse aquele está com A minúsculo. A nossa presbítera está dizendo, claro que não, né? E os amados também. Aquele está com o que aí? A maiúsculo. Olha lá. Aquele que nasceu de Deus, aquele A maiúsculo, quem é? Que nasceu do unigênito, que veio de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca, oh glória. Irmão, se você é do Senhor Jesus, o maligno não te toca. Agora alguém diria, pastor, eu tenho pedido, e o texto diz que eu serei ouvido. O texto diz que você será ouvido se você tiver comunhão com seu irmão.
Se você vir a seu irmão cometer pecado para a morte e não adverti-lo, você não o ama. Mas se você vê-lo pecar não para a morte, você vai amá-lo, orar com ele, tirá-lo daquele poço. Agora, atenção, quando nós não somos ouvidos, é porque não oramos como convém. É porque não fazemos parte da comunhão do Senhor. Mas se temos essa comunhão, olha o que ele diz: tenhamos certeza de que ele vai nos ouvir. Tenhamos certeza de que tudo que tu pedir, diz, te será feito, porque ele terá e tem prazer em te abençoar. Nessa noite, nós podemos dizer com convicção absoluta, quando eu disser algo, e eu quero que a amada repita com glória a Deus, amém? Temos sido geradores, temos gerado confiança, temos tido comunhão. Aplaudamos aí, aplaudamos. Pai Santo, que possamos continuar a ser geradores, termos a convicção de, ao ter comunhão com o nosso amado irmão, com a nossa amada irmã, nós estamos gerando nele confiança. Por isso nós te pedimos agora, Pai, que tu tragas ao altar esse ministério aguerrido, glorioso, amado, que aprendemos a amar e que nós novamente possamos recebê-los para a tua honra e glória, com aplausos ao nosso Deus.